uma nova cultura organizacional. A partir desse contexto, a gestão do presidente Carlos Fernando Reis, que teve início em 2016, passou a desenvolver o trabalho do Sindiregis ancorado em uma metodologia corporativa. A busca constante pela maior profissionalização da entidade se tornou uma meta primordial, sempre alicerçada na defesa diária dos interesses dos associados. Nós aqui já estávamos fazendo desde 2016 essa profissionalização. Isso foi uma preocupação muito grande porque já se falava naquela época no fim da contribuição obrigatória. Então nós devemos justamente fazer um ótimo trabalho para que os associados, os nossos colegas registradores, vejam que de fato existe alguém que os represente. É uma nova visão associada à sólida expertise do trabalho de representatividade da categoria registral. E não foram medidos esforços para alcançar melhores resultados. Na metodologia Branding, o sindicato identificou formas de fundamentar a implantação da gestão da marca Sindiregis e buscar um modelo corporativo que quebrou paradigmas. No branding, a marca ela assume o papel mais importante da organização. Além do projeto mãe, que é esse projeto de profissionalização da entidade como um todo, né, da entidade sindicato, entendemos que não tínhamos também como aferir ou como mensurarmos a validade desta intenção de profissionalização de uma entidade que representa tantas outras, né? Porque na realidade são vários cartórios representados sob o guarda-chuva mãe da marca Sindiregis, sem que pudéssemos experienciar isso na prática ou de validar. Eu acho que a melhor palavra para isso é de validarmos isso na prática. Para isso desenvolvemos um projeto piloto na cidade de Soledade, no registro civil daquela localidade, né, onde a titular é a doutora Joana Malheiros. E os resultados foram sendo muito positivos e, ao mesmo tempo, trazendo aquela expectativa que tínhamos enquanto metas, né? A gestão da marca adquiriu peso e relevância através de estratégicas ações. Com o público interno, os associados, intensificou o trabalho de qualificação. 3 projetos marcaram a atuação da entidade na construção de uma categoria mais forte: a interiorização, a capacitação e a força dos cartórios. Foram momentos de extrema relevância para nós do sindicato, porque nós tivemos a oportunidade de aferir as dificuldades, as angústias das regiões por onde nós percorremos. Então, para nós da diretoria, do núcleo diretivo, foi um trabalho extremamente gratificante que nos fortaleceu. E a partir dos encontros nós fomos identificando aqueles colaboradores e titulares que tinham maior propensão de se identificar com esse projeto que nós estávamos realizando. Eles foram identificados, foram convidados para participar e eles se tornaram um elo entre o sindicato e aquela região, de forma a levar as informações, a política, os projetos do sindicato. Os assuntos foram pertinentes porque davam capacitação e treinamento ao atendimento ao público, que a gente, embora trabalhe há anos na área registral, sempre uma atualização de estudo e de metodologia é importante no sentido de agregar conhecimento e técnicas de atendimento ao público. Com o público externo, as atuações estiveram focadas na criação de um relacionamento e reposicionamento de marca. Para o sindicato, além de ser fundamental a intensificação do trabalho junto aos associados, se mostrou igualmente indispensável o envolvimento com a população. A aproximação e o envolvimento prático com a população foram determinantes para a construção desta nova realidade. Cartórios ao lado da sociedade. A atuação na Expo Inter 2018, a celebração dos 25 anos da entidade, o café da manhã com as autoridades que reuniu políticos e parceiros e a participação nos inúmeros eventos e congressos no estado e no país
ilustram esse comprometimento. A parceria da ADEPERGS com o Sindiregis iniciou ano passado, em maio, que é o mês do Defensor Público. E nós estávamos com a campanha da ANADEP, Associação Nacional, onde existem pessoas, nós enxergamos cidadãos. Era defensoras e defensores públicos pela documentação pessoal. Foi muito interessante porque já planejamos ações de orientações jurídicas em parceria com o Sindiregis, que inclusive se conseguimos efetivar no mesmo mês, mais para o final do mês, na Praça da Alfândega, num mutirão, onde que se orientou pessoas com relação desde a documentação básica, como a retificação de registros, com foco principalmente nessa campanha nacional e também o foco que o Sindiregis estava tendo com relação aos transexuais e transgêneros. O Sindiregis é um parceiro muito importante da Receita Federal do Brasil na missão de simplificar o acesso do cidadão ao CPF. O CPF é um documento básico de cidadania, né? Então ele é exigido em várias oportunidades. E o Sindiregis realmente foi quem fez com que a parceria, na verdade, de um convênio entre a Receita e os cartórios realmente acontecesse. Acho que assim é sempre importante essa aproximação da Receita e dos cartórios, das parcerias, né? Porque para a gente saber exatamente o que está acontecendo, quais são as dificuldades, quais são os pontos fortes, onde que a gente está acertando, onde que se está errando, né? Esta aproximação, ela veio numa hora em que o cartório, seja ele de registro civil, protesto, tabelionato, registro de imóveis, seja qual for a atividade, ele deve se aproximar da sociedade, deve demonstrar o valor, a segurança que o serviço que nós prestamos tem para a sociedade. Com parceiros cada vez mais sólidos, o sindicato potencializou a aproximação com a população. Ações como o Prefeitura nos Bairros em Porto Alegre e os trabalhos com o IBDFAN-RS, a Defensoria Pública, a OAB-RS e com as coordenadorias da diversidade sexual de Porto Alegre, Canoas e do Estado, demonstram que o foco foi sempre este, a sociedade. A parceria do sindicato, do Sindiregis, com a prefeitura se deu já no início do governo Marquesan, bem no início. Foi uma das primeiras parcerias que a Secretaria de Desenvolvimento Social e Esporte conseguiu efetivar. E isso se deu muito por essa vocação que o sindicato tem da área social, de enxergar a necessidade, a vulnerabilidade social das pessoas e compreender que existe um direito à cidadania e que esse direito à cidadania começa com o registro. O sindicato estava lá, toda a equipe da prefeitura estava lá, o prefeito estava no evento e as pessoas que precisavam. Se formavam filas e a cada evento eram centenas de segundas vias de documentos que eram emitidos. Eu vinha conversando com algumas pessoas, eu sou do primeiro concurso da Defensoria Pública do Estado e eu nunca vi os cartórios, essa questão dos registros está tão próxima da população, inclusive de nós que somos defensores públicos, advogados e trabalhamos com isso no nosso dia a dia. Eu nunca me senti tão próxima e tão esclarecida desde que a gente começou essa parceria com o Sindiregis. O Instituto Brasileiro de Direito de Família pôde perceber ao longo dos últimos 2 anos e meio uma maior participação do Sindiregis e essa comunicação efetiva entre nós, que temos essa atuação específica em direito de família, que tem também dentro do direito das sucessões, mas um instituto de caráter interdisciplinar que tem um trabalho já consolidado e faltava uma conexão a respeito do trabalho do registrador civil, considerando a conexão de matérias que a gente tem em conjunto. O grande benefício da população dessa parceria entre o IBDFAN e o Sindiregis é uma melhora no atendimento à população, porque afinal de contas o registrador ele é a linha de frente da população
principalmente aquela que é o perfil assistido pela Defensoria Pública, que não vai chegar até um escritório privado e que precisa dessa atuação mais direta e de confiança que a sociedade já tem com a figura do registrador. Essa parceria que a gente conseguiu firmar junto ao Sindregis, Coordenadoria Estadual de Diversidade Sexual, eu acho que quem ganhou muito foi a população trans, por poder ter acesso aos direitos, por poder ter mais facilidade de conseguir ter acesso a esses direitos que muitos às vezes não sabem que têm esse direito. Então, nós como gestores, eu como gestor, fico muito feliz de poder ter articulado junto com o Sindregis tudo isso que a gente foi construindo durante o ano passado, com a construção do provimento estadual, que foi um baita de um ganho para a população trans. Poder ter voz, poder ter na certidão o nome e a sua identidade de gênero, acho que isso é um ganho muito para ela, para essa pessoa, como ser humano. Acho que foi muito importante esse momento. Quando o cartório Sindregis, através do seu sindicato Sindregis, consegue chegar à população numa atividade de bairro, de comunidade, atendendo no sábado durante todo o dia, a cada 15 dias ao sindicato junto com a prefeitura e toda a estrutura da prefeitura. Então, ter esta possibilidade de encurtar este caminho e desmistificar um pouco desse trabalho cartorial também, ele é muito importante. E todo esse serviço, toda essa orientação junto no mesmo local, sem as pessoas terem que sair de casa, e de casa nesses bairros que têm mais dificuldades, as pessoas têm mais dificuldades, fez com que o Sindregis também se tornasse conhecido e, mais do que isso, se tornasse um sindicato cada vez mais importante para essas populações em situação de risco social. Esse olhar que o Sindregis teve junto com as nossas ações em vários momentos foi muito importante, porque se a gente for parar para pensar, a população trans ela é uma população mais vulnerável que não tem acesso. Então, nós estávamos em lugares onde elas tinham acesso a esse serviço, acesso à segunda via da certidão, para poder sim entrar com toda a documentação para fazer a retificação no registro civil. Isso foi muito importante e eu acho que a população trans tem muito a agradecer ao Sindregis. Eu também, como gestor, tenho muito a agradecer ao Sindregis por toda a parceria que a gente veio formando no ano passado e nesse ano também. Todo o trabalho foi possível a partir de uma sólida atuação sindical de representatividade e de fortalecimento interno. A qualificação da equipe, a intensa consulta à assessoria jurídica para auxiliar os associados, a ampliação dos convênios, as construções das convenções coletivas de trabalho, a busca incessante por pleitos que beneficiem a classe registral com melhores emolumentos e ressarcimentos, a atuação conjunta com a Anoreg RS e demais parceiros, a atenção aos registradores interinos e a intensa agenda de lutas em Brasília ilustram esse percurso. O Sindregis foi muito importante no auxílio aos interinos, devido ao fato que foi o elo que fez com a gente entrar em contato com o Departamento de Receita, que era uma reclamação dos interinos anteriores à minha interinidade, e após a gente conseguiu a primeira reunião com o Departamento de Receita para ajustar e alinhar questões sobre o livro caixa dos interinos, que é uma questão complexa e até hoje difícil de se entender, mas foi muito importante no primeiro passo. De outra banda, com o advento da Resolução 77 CNJ, através da assessoria jurídica do escritório do Dr. Rafael Maffini, o sindicato proporcionou aos associados a primeira reunião com a assessoria jurídica do escritório de advocacia, bem como o auxílio de 50% de desconto no processo administrativo, bem como no processo judicial. É uma importante ferramenta para os registradores, o sindicato, que nos dá apoio em tantas demandas que estamos sofrendo. O trabalho ganhou forma também por meio de ferramentas de divulgação dos serviços cartorários e de uniformização dos procedimentos. Campanhas, vídeos institucionais, comunicados, cartilhas, circulares e folders fizeram parte desse viés que prestou uma atenção indispensável aos associados
na mesma medida em que deu foco e consistência a todo o trabalho dos cartórios. Do reconhecimento de paternidade e maternidade socioafetivas ao registro do animal de estimação, os serviços ganharam destaque. O próprio Sindregis conseguiu divulgar todas as orientações, então assim, as dificuldades que acabam acontecendo são passadas para nós. Mais de 280 mil CPFs já emitidos junto com a certidão de nascimento aqui no Rio Grande do Sul. Então realmente a gente já teve plena implantação desse convênio entre a Receita e os cartórios de todo o estado. Então assim, todos os cartórios do estado já estão, né, implantando, com isso implantado em função também da gestão do próprio Sindregis. Com as atividades do sindicato, as pessoas começaram a nos reconhecer, começaram a fazer parte do nosso trabalho, do nosso dia a dia e ter mais conhecimento sobre a efetiva atividade que a gente, onde a gente atua e como a gente atua. Me sinto muito honrada de ter feito parte dessa diretoria, que eu considero muito inovadora e competente e que abriu caminhos, né, para o conhecimento, para expandir os conhecimentos da nossa atividade, né, para toda a sociedade. Além das novidades alinhadas a exigências mercadológicas, o trabalho da gestão impulsionou também as antigas conquistas do sindicato. Perseguiu, por exemplo, através do diálogo, a valorização do convênio dos CRVAs junto ao Estado. Além disso, trabalhou para desenvolver ainda mais a CRCRS, para além da busca pela excelência no atendimento e no suporte técnico aos registradores. A CRC Cidadão, que permite a solicitação online de certidões do Registro Civil, e a CRC Convênios, que aumenta o rol de parceiros dos cartórios e ilustram essa atenção. Como nós procuramos aperfeiçoá-la, nós procuramos desta forma fazer alguns convênios para que ela tivesse uma maior utilidade e utilidade para outros órgãos. Dentre eles, firmamos convênio com o IP e com a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 4ª Região. Além desses convênios, além de procurar sempre aumentar a funcionalidade da CRC, nós fizemos um grande avanço no sentido de levar cada vez mais a utilidade desse serviço para o cidadão, próximo ao cidadão, e foi implementada através essa utilidade através da CRC Cidadão. É a central junto ao cidadão. Eu gosto sempre de dizer isso, quanto maior o desafio, mais qualificado e melhores são os resultados do projeto. Então, sem sombra de dúvida, foram desafios bastante interessantes, mas que não perderam em nenhum momento desse desenvolvimento o foco, que era, sem sombra de dúvidas, inserir esse produto cartório num novo momento de mercado, num novo momento de relacionamento. Conseguimos implantar dentro do sindicato uma gestão corporativa. E o sindicato hoje, ele vai fluir, ele vai seguir o seu rumo como um rio segue. Ele não vai sair do seu rumo porque foram formados alicerces fortes nessa organização.